Fala aí, galera, vai tudo bem? Vamos para uma outra parte da matéria, uma parte muito importante, então eu quero que vocês prestem bastante atenção em toda a explicação, porque isso aqui não vai acabar agora, vai perseguir vocês nos próximos anos, tá? Que é sobre monômios e polinômios. Mas assim, antes da gente ficar com medo dessas palavras feias, eu quero que vocês entendam o que vai acontecer agora. Por quê? Até então, o que a gente estava acostumado a trabalhar na matemática era números, né? A gente associa matemática com números. E a parte da álgebra, tá vendo o título aqui? Na álgebra é quando a gente começa a inserir na matemática as letras. E isso se torna um pouco de problema para os alunos, eles estranham muito, vocês estranham muito em todas as séries que eu dou aula sobre isso. Por quê? Por não entender qual o papel dessas letras na matemática. Então, antes de a gente começar qualquer assunto, eu quero que vocês tenham isso em mente, o que eu vou falar agora. A letra, preste atenção, a letra na matemática só tem um papel. Qual é o papel? Esconder um número que eu não sei. Então, na verdade, a letra é um número também, só que eu não estou vendo esse número. Então, eu vou repetir. A letra na matemática só tem um papel, esconder um número. Então, toda vez que eu for falar de um número que eu não sei, que está desconhecido por enquanto, eu vou poder usar uma letra para representar esse número. Por quê? A letra vai estar lá escondendo o número. Um pouquinho mais para frente, a gente vai aprender como descobrir qual é o número que essa letra está escondendo. Mas para agora, para esses vídeos próximos, a nossa intenção é apenas aprender a escrever uma situação usando as letras e números, tá? Então, vamos começar a nossa aula sobre álgebra. Vamos iniciar a álgebra aqui nessa brincadeira. Então, olha o que está escrito aqui, ó, nessa parte em negrito. Quanto obteremos se triplicarmos o número 5 e somarmos 8 ao resultado? Bom, triplicar é multiplicar por 3, muito bem. Então, quando eu faço essa pergunta aqui, que conta você ia fazer? Você ia triplicar o 5 e somar o 8, né? Então, olha a continha aqui, como é que ia ficar. Triplicamos o 5, ó, 3 vezes 5, mais 8. Aí a gente fez essa conta, 3 vezes 5, 15, mais 8, 23. Achamos o resultado. Agora, imagine que em vez de eu falar de triplicar o 5, eu falasse assim, quanto obteremos se triplicarmos um número, e somarmos 8 ao seu resultado? Você sabe que número é esse que eu estou falando, inicialmente? Não, eu não falei para você, eu falei se triplicar um número. Então, como eu não sei que número é esse, eu vou usar uma letra. Vou usar o X, por exemplo. Professora, só pode usar o X? Não, pode usar a letra que você quiser, minúsculo, tá? Minúscula. Mas você pode usar qualquer letra, inclusive a do seu nome. Então, olha como é que ficaria se a gente não sabe que número é esse, ó. 3 vezes X mais 8, ó. Triplicamos um número, que eu não sei quem é, então é 3 vezes X, e somei 8. Então, olha como eu escreveria essa situação. 3 vezes X mais 8. Uma coisa importante, gente, que a gente vai usar direto, é que na álgebra, quando eu tenho um número vezes uma letra, ou uma letra vezes outra letra, se for o caso, a gente não costuma botar esse pontinho aqui de multiplicação, não precisa. Olha aqui embaixo na página 24, olha como é que tá. Ó, a gente escreve, se a gente escrever AB, por exemplo, são 2 letras, né? São 2 números escondidos aqui. Se você vê isso aqui, AB, você já tem que ter na sua cabeça que é A multiplicado por B. Tem vezes aqui que não aparece e não precisa aparecer. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui 2x mais 7. Aqui é 2 vezes x
mais 7. Mas não vai aparecer, mas você precisa saber que tá rolando uma multiplicação ali. Olha aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Eu tenho x e y um do lado do outro. Aqui eu tô vendo mais, tá vendo? Aqui o menos. Aqui, ó, entre o x e o y tem uma multiplicação. Mas ela, repito, não vai aparecer. Você precisa já intuir que sempre que a gente usa uma letra do lado de outra, sem nada no meio, é uma multiplicação. Aqui, por exemplo, quando a gente estava falando de triplicar um número, mais 8, você vai ver escrito assim, ó, 3x mais 8. Tripliquei um número, somei 8. Aqui no início do livro ele está usando pontinho porque a gente está ainda se habituando com o assunto. Então, para a gente entender, tá? Beleza. Ainda aqui na página 24, a gente tem uns exemplos de algumas expressões algébricas. Bom, como eu disse, galera, a gente está acostumado com as expressões numéricas, que só tem números. As expressões algébricas é quando tiverem letras envolvidas. Então, se eu tenho uma expressão, tem letra, tem número, é uma expressão algébrica. Beleza? Até aqui? Show de bola? Não esquecem, deixa seu like aí e não esquece de se inscrever, beleza? Olha que bonitinho essa atividade aí da página 25. Ó, escreva estas sentenças utilizando variáveis. Gente, o que é uma variável? Variável tá falando da letra. Um outro nome para ela bem feio, não se assusta, mas é esse que eu vou falar agora, incógnitas. Então, quando você lê, né, variáveis ou incógnita, tá falando para você usar letra, tá bom? Então, olha a letra A aí. Um número inteiro mais 5. Número inteiro tá falando só que é um número que não tem vírgula, não é uma fração, não é nada. É um número inteiro. Um número inteiro mais 5. Como é que eu posso escrever essa sentença? Pergunta, você sabe que número inteiro é esse? Não sei. Então, se você não sabe, eu vou usar uma letra. Ó, vou usar até a letra S de tia Sola. Ó, um número inteiro mais 5. Você pode usar a letra que você quiser. Essa letra S aqui tá representando o número aí que eu tô usando. Gente, sempre usa letra minúscula, tá? Agora, olha esse daqui, ó. O dobro de um número inteiro menos 3. Bom, o que é o dobro, galera? Dobro é 2 vezes, né? Então, eu tô falando de 2 vezes um número que eu não sei quem é, menos 3. Então, ó, 2 vezes um número, que eu vou botar o x agora, menos 3. Lembrando, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Escrevi assim só para você entender, mas oficialmente vai ficar assim, ó. O dobro de um número, menos 3, sem nada aqui no meio. Olha aí. Eu preparei uma listinha de várias frases e sentenças que a gente já tem que estar assim no nosso coração. Olha aqui. Para a gente já saber como que a gente escreve essas frases. Olha aqui, ó, o dobro de um número, que foi o caso aqui. É 2 vezes um número. Eu vou botar y agora, ó. Então, como que eu represento o dobro de um número? 2 e uma letrinha, é vezes aqui, ó. E o triplo, o que é triplo? É 3 vezes, né? Multiplicar por 3. Então, sei lá, vou botar assim, ó. 3A. Aqui tem um vezes, ó. 3 vezes A. O quádruplo. Quádruplo é 4 vezes. Então, ó. 4 vezes B. O quíntuplo. Tô usando a letra aleatória, tá, gente? Você escolhe a letra que você quiser. O quíntuplo de um número. Quíntuplo é 5 vezes. Então, é 5 vezes um número. Sei lá, 5 vezes x. Agora, vamos para a parte de divisão. Como é que a gente fala? Ó, metade. Quando a gente fala metade de qualquer quantidade, a gente pega isso e divide por 2, não é? Então, quando eu vou escrever metade de um número, eu sei que você está com vontade de fazer isso aqui que eu vou fazer agora, né? Ó. Ah, metade de um número. Então, eu vou pegar um número, sei lá, Z, e vou dividir por 2. Tá certo? Tá certo. Mas eu vou ensinar um negócio muito importante para você, porque
é uma coisa assim que na matemática, na hora que a gente está escrevendo, não é elegante, vamos dizer assim. Então, você não pode botar assim do jeito que eu escrevi. Você vai escrever assim, ó. É o Z, barrinha, 2. Porque essa barrinha aqui, que é de fração, também é uma divisão. E a gente vai usar esse jeito aqui de notificar, tá, gente? Então, quando eu falar metade de um número, eu pego o número e divido por 2. E a terça parte de um número? Gente, terça parte, quarta parte, quinta parte é dividir por 3, dividir por 4, dividir por 5. Então, terça parte de um número, então vai ser x dividido por 3. Quarta parte de um número, vou usar a letra A. A dividido por 4. Quinta parte de um número, vou usar agora o W, hein? W dividido por 5. Show? Então, essa listinha, depois eu vou postar a foto inteira para você printar, deixar aí, copiar no seu caderno do jeito que eu tô aqui, para você ter sempre em mãos, tá? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Coisas importantes. Quando eu falar o quadrado de um número, bom, gente, o que é o quadrado de um número? Não é um número dentro do quadrado, tá, gente? Quadrado de um número é um número elevado ao quadrado. Por quê? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente fala de potência, por exemplo, eu posso escrever assim, ó, o 3 e o 2 em cima, eu posso ler assim, 3 elevado a 2. Não tá errado, né? Mas assim, oficialmente, como é que a gente lê isso? É 3 ao quadrado. Então, esse 2 como expoente, né? Ele tem o nome de quadrado. Quando eu elevo alguma coisa a 2, eu estou elevando ao quadrado. Então, gente, quando eu falar o quadrado de um número, esquece isso aqui só foi um exemplo, tá? Quando eu falar de um quadrado de um número, eu sei que número é esse? Não sei, mas eu sei que eu vou estar pegando esse número e elevando ao quadrado. Então, vai ficar, vou usar o x, tá? Olha aí. É o quadrado de um número. É um número elevado ao quadrado, tá? Então, quando você lê isso aqui, o quadrado de um número, como é que você pode escrever algebricamente? Assim. E o cubo de um número? Cubo é usado quando a gente eleva a 3, né? Por exemplo, 5 e o 3 como expoente. A gente pode ler assim, né? 5 elevado a 3. Mas, oficialmente, como é o nome dessa potência? É 5 ao cubo, ou 5 elevado ao cubo. Então, quando eu falar cubo, eu estou falando do 3 como expoente, tá? Então, como é que eu escrevo o cubo de um número? Você sabe que número é esse? Que eu vou estar elevando ao cubo? Não sei, então eu vou usar uma letra que você quiser. Vou usar aqui, letra C. O cubo de um número. Então, é um número aí que eu não sei quem é, por isso eu vou usar uma letra, elevado a 3. Agora, olha esse que legal. Presta muita atenção. Esse aqui é para aprofundar. O quadrado da soma de 2 números. Eita! Vamos lá, devagar. Alguma coisa vai ser elevada ao quadrado. O quê? Isso aqui, a soma de 2 números. Então, primeiro eu tenho que me preocupar em escrever isso aqui, ó. Porque vai ser isso daqui que vai estar elevado ao quadrado. Então, como é que eu escrevo a soma de 2 números? Sula, eu posso botar A mais A? Não. Por quê? Você não falou que pode usar qualquer letra? Pode, mas como aqui tá falando que são 2 números, se eu botar A mais A, eu estou já especificando que serão números iguais. Então, se eu tô falando de 2 números diferentes, eu tenho que usar 2 letras diferentes, sei lá, A e B. Tá vendo? Então, ó, como é que eu escrevo a soma de 2 números? Assim, ó. 2 letras somadas, 2 letras diferentes. Porque isso é importante na álgebra, tá, gente? Se você tá falando de números iguais, então a letra é igual. Se você não sabe se é igual ou diferente, você tem que supor que é diferente. Porque você não pode forçar a barra e dizer que é igual, entendeu? Então, soma de 2 números, como é que eu escrevo a soma de 2 números? Assim, A mais B. Tem 2 números somando.
Agora, beleza. Vamos voltar para o início da frase. O quadrado disso daqui. Ou seja, o quadrado disso daqui. Ah, Sula, então eu vou levar isso aqui ao quadrado. Isso aí. Só que você pode cometer um erro muito grande de chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Por que isso é um erro? Porque quem é que está elevado ao quadrado? A soma dos dois números. E quando você olha aqui do jeito que tá, só quem está elevado ao quadrado aqui é o B, gente. Então, para que seja a soma ao quadrado, né? Para que seja o quadrado dessa soma, olha o que eu tenho que usar? O nosso poderoso parênteses, tá? Que aí é o quadrado da soma. Aqui, olha esse outro exemplo. O cubo da diferença. Diferença? O que é diferença de dois números? Gente, essa palavra diferença na matemática ela é usada para representar que continha? Menos, a nossa continha de menos. Assim como a soma é usada para representar a nossa continha de mais, assim como o produto é usado para representar a continha de vezes, a diferença é usada, é uma palavra usada para fazer referência à continha de menos. Então, eu estou falando que eu quero o cubo da diferença de dois números. Ou seja, vou ter um número menos o outro. Isso aqui é a diferença de dois números, ó. A menos B. E eu quero o cubo de quem? Dessa diferença. Do mesmo jeito aqui, gente, eu sou obrigada a usar o parênteses. Para quê? Para o cubo ser o cubo de todo mundo e não só do cara que estiver perto. Tá? Então, aqui eu tenho o cubo da diferença. Vou mostrar para você o print, né, dessa foto, dessa folha como inteiro para você copiar aí no seu caderno, beleza?